Shira, tá aí uma personagem que ganhou rapidamente o afeto dos fãs de A Era do Gelo, mas vocês já pararam pra se perguntar sobre o passado dela? Não. Por que a Shira deixou sua alcateia? Como ela foi parar na tripulação do Capitão Entranha? Como esses fatos se encaixam na linha temporal da franquia? No vídeo de hoje eu vou montar uma teoria que pode explicar tudo isso e muito mais. Então, roda a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Shira é uma dentes de sabre que possui pelo predominantemente cinza com listras pretas. Inicialmente a vemos como alguém orgulhosa e de língua afiada, contudo, ela mostra mais pra frente um lado suave e receptivo. A Shira aparece pela primeira vez em A Era do Gelo 4, integrando a tripulação pirata do Capitão Entranha no posto de imediata, ou seja, a segunda em comando. Mas então ela se apaixona pelo Diego, muda de lado e passa a viver junto com o bando do Manny. Ainda me quer na sua tripulação? Sem dúvida. Bem-vindo ao nosso bando. Feito esse breve resumo, um questionamento ainda fica no ar. E o passado da Shira? Como ela se tornou membro da tripulação do Entranha? Bem, eu peguei algumas referências na franquia, especialmente no quarto filme, e montei uma hipótese que talvez faça sentido pra vocês. Bora lá! A Shira nasceu dentro de uma alcateia de sabres. Seu pai era o segundo em comando e sua mãe morreu pouco depois do parto. Por ser a filha de um membro importante, criou-se a expectativa de que ela iria ser tão boa e respeitada quanto o pai. Porém, a expectativa virou frustração. Isso porque, comparado com os outros sabres, a Shira não conseguia se destacar. Todos a consideravam lenta demais, fraca demais e começaram a excluí-la. Com exceção do pai, ninguém fazia questão de falar com ela. Sempre era a última a comer, sofria constantes provocações dos outros e ainda por cima era apontada como a responsável pela morte da mãe. Tudo isso foi se acumulando dentro da Shira até chegar num ponto onde ela não aguentou mais e decidiu abandonar a alcateia. Escuta, eu resolvi deixar a alcateia. Falou? Meus parabéns, princesinha. Eu também. Sério? Uma vez sozinha, Shira teve de se virar para obter seu próprio alimento. Como forma de sobrevivência, ela aprimorou suas técnicas e se tornou uma caçadora formidável, veloz e forte o suficiente para conseguir abater suas presas. Mas aí, certo dia, enquanto caçava um animal qualquer, o bloco de gelo onde ela estava se partiu e lhe deixou à deriva no mar. Esse fato ocorreu durante os eventos do segundo filme, onde o aumento da temperatura global causou o derretimento de geleiras e camadas de gelo flutuante, ou tornou elas mais finas. A nossa amiga teve o azar de pisar num bloco fino que se rompeu com o peso dela. Por sorte, o animal que a Shira estava caçando também ficou preso na mesma camada de gelo. Desta forma, ele se tornou a fonte de alimento necessária para ela sobreviver nos dias seguintes. Porém, a situação ainda era caótica, isso porque o resto do bloco ficava cada vez mais fino e logo logo iria se despedaçar por completo. Mas aí, quando tudo parecia perdido, eis que ele surge, sim, o Capitão Entranha. O Capitão Entranha veio ajudar. Ele resgata nossa amiga do mar e imediatamente a recruta para fazer parte da tripulação. Shira não vê outra escolha e aceita o convite, com muitas aspas. No início, ela até tenta organizar um plano de fuga, mas muda de ideia após perceber que a vida de pirata não era lá tão ruim. Afinal, eles tinham alimento em abundância e ninguém ousaria desafiá-los. E tem mais, as habilidades de caça da Shira impressionaram o Entranha e ele logo a colocou no posto de imediata. Isso gerou grande inveja nos outros membros, especialmente o Senhor Esquentado. Imaginem só, a cidadã chegou praticamente ontem e já conseguiu um posto de importância. Óbvio que ia causar ciúmes, mas a Shira nem ligava, pelo contrário, estava mais do que feliz. Ter atingido esse status a fez lembrar da época em que vivia com sua alcateia, só que lá ela era vista como fraca e descartável. Já no navio do Entranha era tida como um prodígio e a segunda em comando, mesma posição que seu pai tinha inclusive. Olha só que ironia. Tudo isso gerou uma sensação de pertencimento na Shira, criando uma falsa ideia de que o Entranha se importava com ela, de que a relação deles era baseada na confiança e não no medo. Mas claro, tudo isso muda quando Diego entra em cena para mostrar a verdadeira face do capitão. O Entranha me defende. Eu sou a imediata. Jura? Então por que ele não mandou nenhuma patrulha atrás de você? Além disso, Diego também mostra que havia muito mais pra Shira do que apenas viver com medo. Você não entende! Eu não tenho escolha! Você não precisa viver assim, Shira. Vai ficar a salvo com a gente. Nós cuidamos uns dos outros. Diego! E como eu disse lá atrás, no final das contas, a Shira abandona a tripulação do Entranha e se une ao bando do Manny.
Mas agora é com vocês. Me digam aí se essa teoria faz algum sentido, beleza? Até mais!